Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eu vou ler o verso do 45 até o 47. Mateus 27, verso 45 até o verso 47. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Esperar um pouquinho, que ainda está faltando um pouco mais de gente. Amém? Glória a Deus. Mateus 27, capítulo 27, verso 45 até ao verso 47. 45 ou 47? Podemos ler? Então diz assim a Escritura Sagrada. O título é a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Poder sentar. Nós sabemos, irmãos, que diante da nossa maturidade espiritual, existem momentos que nós queremos compreender algumas coisas e elas não são compreensíveis, porque nos faltam a intelectualidade, nos falta a capacidade de entender. E que quando nós vemos, então, nós só temos um caminho para poder entender todas as coisas no sentido proporcional da vida. A maior preciosidade da vida é a pessoa entender a obra perfeita de Deus, a obra eterna em Jesus Cristo. Quando você tem essa preciosidade, você achou o caminho das pedras de tudo na sua vida. E é um caminho que nós sabemos que ele está pautado na pessoa de Cristo. E quando nós falamos de Cristo, falamos de alguém muito elevado, poderoso, e que tem um conglomerado em que nós não conseguimos nem ao menos imaginar o que tem por trás de Cristo, o que tem por trás do reino, da pessoa de Deus, da Trindade em si. Hoje é um dia que estamos aqui fazendo a Santa Ceia do Senhor. O que nós vamos fazer aqui? Se nós não tivéssemos nossos antepassados que tiveram ali o temor de Deus, o amor a Deus e a obra a Cristo, nós não teríamos certamente uma celebração como essa, porque já se passaram 2000 anos e aquilo que se passou em 2000 anos teria sido esquecido, e ali esquecido nós estaríamos então em outras veredas. Mas quando falamos de Cristo, estamos falando de Deus, estamos falando de uma ordem em que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma sociedade, nenhum qualquer que seja a instituição inventada, criada, vai poder destituir a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Então aqui eu tenho um texto hoje que Deus nos deu. Nós precisamos entender, primeiramente, para que esse texto faça efeito no nosso coração, na nossa mente, nós temos que entender a questão que eu falei ontem. A dúvida, ela precisa ser expurgada, ela precisa ser destruída, porque nós temos, antes de chegar em Cristo, um momento muito difícil, em que é você crer em Deus, acreditar em Deus, porque você pode me ouvir, mas no seu coração e na sua mente você pode não estar crendo absolutamente em nada. Quando você crê, você começa a ver que a única fonte que você tem, e eu tenho, em Jesus Cristo, é começar a compreender que a vida nasce dele. Então, quando eu estou falando que a vida nasce em Jesus, eu estou querendo dizer para você o seguinte: não existe outro caminho para chegar até Deus. Não existe. Milhares de caminhos podem ser propostos ao seu coração, aos seus olhos. Aí às vezes você pode pegar até mesmo uma linha em que você quer ser zen, em que você quer ser um homem para fazer caridade, em que você quer ser um homem, na verdade, a fazer a sua vontade pessoal. Acabou. Por quê? Esse caminho não existe. E para que possa então nós entendermos a questão da Santa Ceia, nós devemos entender primeiramente o que aconteceu com essa pessoa chamada Jesus. O texto que eu li está dizendo assim: desde a hora sexta até a hora nona. Então vamos considerar que o calendário judaico, a hora sexta então começou meio-dia. Então desde o meio-dia até 3 horas da tarde, a Bíblia nos diz que houve uma obra gigantesca de que Deus se manifestou com terremotos, Deus se manifestou com várias ações sobrenaturais sobre a morte de Cristo.
Nunca houve ninguém na face da terra que tivesse uma morte em que houve a presença direta de Deus. Então, quando nós falamos aqui, o escritor inicia desde a hora sexta, ou seja, desde meio-dia até 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. O que eu quero dizer? A morte de Jesus não foi uma morte de um homem comum. A Bíblia diz que esse homem chamado Jesus, ele foi crucificado exatamente na hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã começou o sacrifício dele. De 9 horas da manhã, aquele homem ficou lá de braços abertos, nosso Salvador, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Agora você imagina alguém que passou o dia inteiro com os braços abertos, sendo humilhado, sendo ali julgado de uma forma por homens ímpios, homens que estavam completamente dominados pelo pecado, homens que tinham uma vida amaldiçoada, começaram então a fazer o julgamento de Jesus. Quando você olha para Jesus, você deve entender algo que é muito precioso. Há 5 coisas que nunca aconteceram na morte de nenhum homem na face da terra, nem vai acontecer. Quando olhamos para Jesus, nós começamos a ver que alguns sinais acompanham a Jesus. Havia dentro da sinagoga uma cortina, que era na verdade uma cortina de linho, mas não era uma cortina como você imagina assim. Ela teria uma espessura de uns 5 a 10 centímetros, e aquilo chamado de véu do templo separava, na verdade, os homens santos dos homens que estavam no Santíssimo Lugar. O que eu quero dizer com isso? Não havia possibilidade daquela cortina ser rasgada nem por uma junta de bois, conforme dizem os teólogos. Então, juntar uma junta de bois, puxa lá 3 bois para lá e 3 bois para cá. Aquela cortina, ela não se rasgaria. O que eu quero dizer para vocês é que a ira de Deus colocou então o seu poder naquele dia em que ele estava sendo crucificado. A Bíblia diz que o véu rasgou. Não havia homens que pudessem rasgar, e nem junta de bois. Então você imagina quem poderia quebrar aquela cortina. A Bíblia diz que naquele mesmo dia a terra tremeu quando eles estavam crucificando Jesus. A palavra do Senhor mostra também que nessa situação em que se deu, as pedras se separaram. Ou seja, as pedras se separaram, coisa que nenhum homem podia fazer na terra. Houve então a intervenção de Deus. A Bíblia também diz que alguns homens ou mulheres saíram das tumbas, dos sepultamentos que foram feitos por eles no passado. Aquelas tumbas se abriram, e a Bíblia diz que alguns daqueles homens que ressuscitaram foram vistos na cidade santa, lá em Jerusalém. O que eu quero trazer aos amados irmãos é compreender que esse homem não é uma pessoa comum que você imagina que vê na rua, como um homem comum, que é um homem santo. Não, não é. Ele é um homem que foi trazido por Deus, e o grande pecado é que esse homem não nasceu de conjunção de entre um homem e uma mulher. Esse homem nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo. Então eles estavam ali matando a pessoa, supostamente na mente deles, que tinha sido gerada por Deus, no sentido direto de não passar pelo pecado. Quando você olha para a Escritura Sagrada, você deve entender o seguinte: a obra de Cristo na sua morte começa às 9 horas da manhã, passa-se o dia, e aquele homem está de braços abertos. Ainda é vituperado pela ocasião em que até um ladrão que estava naquela cruz não aceitou a morte de Jesus como salvação da vida dele. Mas por outro lado, o outro ladrão aceitou. E aquele ladrão tem tanta confiança, tanta fé e tanta força que nós devemos ter, que o ladrão faz um argumento diante do outro ladrão, e o outro ladrão não se move. Mas o ladrão, que é o pronunciante daquele argumento, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para o primeiro ladrão, Jesus não responde nada, mas para o segundo ladrão, Jesus já está aqui há muito tempo. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero que você pense de Deus, na pessoa de Cristo, num conglomerado de poder. Você não pode pensar que ele é um homenzinho pobre, que ele é um homenzinho que veio, sabe, em humildade total e absoluta, para trazer a realidade dos homens de uma vida como ela deve ser, apenas isso. Jesus quer mostrar que
existem 3 pilares que precisam ser vencidos. Esse pilar está na minha vida e na vida de todos nós. É preciso se compreender que a morte, ela é um obstáculo, em que hoje, até hoje, todos nós vamos aí no sepultamento e a gente olha para o morto, aí fala um para o outro, olhando, vamos trazer uma capacidade humana. Quem pode tirar esse morto aí? Meu Deus! Não, Flávia, essa morta está morta, mas o que você acha? Nós temos capacidade de tirar essa mulher ou essa criança? A morte é um assunto, irmãos, que nós olhamos e ficamos vencidos, tipo, não há mais o que fazer. Essa pessoa chamada Jesus, ele consegue entrar no mundo espiritual da vida dos homens, através do Espírito Santo, dando entendimento. Olha, você só vai ter vida, você vai ter somente a minha presença, e eu e você me olhando, se você entender, eu sou a vida. Então, além de controlar a morte, ele quer dizer para você, a vida está em mim. Quando você nasce do seu pai e da sua mãe, você não tem vida. Eu vou explicar a você em Romanos 3, 23. O apóstolo Paulo diz assim, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, já nasce condenado. E precisa retirar de sobre nós essa condenação, a morte. Por quê? Porque se a vida do homem não for em direção a Cristo, ele vai morrer. Quando Deus resolve mandar um Deus, ele manda Cristo, ele começa a dizer para toda a humanidade, olha, uma nova aliança se deu agora entre vocês. Quando vocês morrem em Cristo, vocês continuam a eternidade em Deus. Mas quando vocês morrem fora de Cristo, vocês vão ser condenados eternamente. Mas o transtorno não começa depois que você morre. O transtorno começa hoje. Quando você tem 2, 3 anos de idade, você já começa a enfrentar a sua vida. Quando você tem uma família, um pai, uma mãe, que te leva para a obra de Deus, ainda você assim diminui o seu sofrimento. Mas não foi o meu caso. Eu nasci no pecado e me criei no pecado, e o pecado judiou de mim muitas coisas que eu não precisava ter feito, nem ter passado. Mas o pecado, ele é como uma cachoeira. A minha mãe veio no pecado, e os pais dela não eram cristãos, então minha mãe não teve ensinamento de Deus. Em seguida, ela muito nova, quando me concebeu, eu também caí no pecado, e depois da minha maturidade, eu caí no pecado, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para você? O pecado é um caminho de morte. Às vezes você vai por algumas coisas leves e que você pensa que não vai dar nada. Lá na frente, Deus está querendo dizer para você, olha, se a sua vida fosse fácil, se tudo você pudesse fazer, eu nunca teria colocado meu filho na cruz do Calvário. Quando você olha para a obra do pecado, você tem que olhar o seguinte: você chega no mar, no oceano, você vê aquela imensidão de águas, você se sente a pessoa menor de tudo. O que eu sou aqui no meio dessa litragem de águas em que eu não tenho nem como calcular? Eu não sou nada. Por quê? Porque eu vejo que o mar, ele se levanta com as suas ondas a hora que ele quer, então eu não tenho controle. Eu vejo que o mar tem ondas gigantes, que eles consomem até as mais elevadas obras feitas pela mão dos homens. Você pode construir um prédio de 10 andares e dizer assim: o mar nunca vai chegar ao 10º andar. Engano seu. Eu já vi ele chegando em 4, 5 andares. Eu já vi a fúria do mar. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos numa situação em que, quando você vê o sacrifício de Cristo, você tem um Deus do outro lado observando. Aí Deus olha para uma criança, olha para uma família, olha para um jovem, olha para uma mulher, e alguém diz assim: ela está em sofrimento, vamos chorar. O choro não muda nada. Mas quando Deus ouve a sua oração, a minha oração, Ele está dizendo: está em sofrimento, mas ela tem um escape que eu deixei, as portas do meu filho Jesus. Então entenda bem, irmãos, você, eu e todos nós, nenhum de nós tem controle sobre absolutamente nada. Nada existe garantia
de que aquela coisa se dará ou não se dará. A única obra que você tem garantia de tudo é a pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele garante uma vitória total e absoluta, como foi feito o concerto dessa manhã, em que se você se arrepender dos seus pecados, e se você olhar, olha, eu sei que sou pecador, eu sei que sou impotente, eu sei que vou morrer, estou usando esse corpo por permissão de Deus, eu sinceramente digo, diz a Bíblia que a duração da nossa vida é de 70 anos, porém alguns alcançam 80 anos, mas eu quero dizer para você, nem eu sei quanto tempo eu vou durar. Mas uma coisa Jesus afirma, que aquele que morre em Cristo Jesus, ressuscita em Cristo. Mas aquele que morre, é óbvio, sem Cristo, ele não vai ressuscitar com Cristo. E a palavra desta manhã nos mostra algo muito interessante. Jesus Cristo, ele tem o poder de controlar a vida, a morte, o inferno, qualquer situação que você possa imaginar que não tenha um controle humano. Jesus vai debelar um fogo no mundo todo. Basta que ele olhe para o fogo cessa. Basta que as ondas do mar se tornem as ondas mais gigantes, ele apenas sopra e olha, e aquilo tudo vira, na verdade, uma realidade que nenhum homem tem poder para fazer. Então, o que faz a agitação da nossa vida? É entender que ele mesmo está declarando aqui que um dos momentos mais difíceis da vida dele foi o momento que ele mais sentiu aflição. Então, uma pessoa sem Deus é sempre uma pessoa que vai sofrer bastante. Por quê? Porque o próprio Jesus mostra isso na realidade da palavra. Então está dizendo aqui, por volta da hora 9, ou seja, por volta das 3 horas da tarde, ele já estava numa angústia, já estava numa situação insuportável. Mas por que estava angustiado Jesus? Por causa do pecado que estava sobre ele. Ele levou todos os nossos pecados. Pecado é uma coisa que angustia a tua alma. Milhares e milhões de pessoas, desde a fundação do mundo, elas já tiraram a sua própria vida. E qual foi a consequência delas quererem se matarem e quererem terminar a vida? Pecado. O pecado, ele vai adentrando, ele vai te afastando você de Deus. Você começa a tremer silenciosamente, você começa a ficar angustiado silenciosamente, você começa a ver que você pode perder a liberdade, você começa a ver que você pode perder a vida, você pode perder o controle de tudo. Há muitas pessoas que morreram no pecado, mas há muitas pessoas que Deus tirou a própria vida delas por causa do pecado. Então há situações em que a pessoa morre por causa do pecado, mas há situações que Deus mata a pessoa por causa do pecado. Mas pastor, onde está escrito isso? Lembra-se da passagem em que o velho Herodes, o tetrarca, ele queria matar uma criança de até 2 anos de idade para que acertasse aquela criança chamada Jesus. A Bíblia diz então que o anjo vai e fala até José: fuja para o Egito. José e a esposa vão fugir para o Egito. Deus podia ter dado uma resposta imediata, e de repente o anjo vai até José e volta e diz: olha, aquele que procurava matar a criança já é morto. O que você entende disso? Herodes não morreu, Deus matou. Então nós temos que ver que quando nós olhamos para essa pessoa, Jesus Cristo, toda a nossa esperança, toda a nossa suficiência de respiração humana, de capacidade, tem que estar nessa pessoa. Porque ele é uma pessoa que dominou a morte, dominou o inferno, dominou o principado e a potestade do inferno. Ele domina tudo. Ele entra num espaço como esse e decreta a bênção e decreta a vitória. Mas se alguém também está numa incredulidade, às vezes é visitado por Deus mesmo na incredulidade, e não é uma visita bem-vinda. Por quê? Porque toda vez que nós estamos incrédulos, que você não acredita, você precisa acreditar, para que isso seja validado na sua vida. Se você não acreditar nisso, simplesmente você está vivendo mais um dia, perdendo seu tempo, porque essa pessoa foi feita para ser respirada, foi feita para ser cultuada, foi feita para ser glorificada, foi feita para ser exaltada, foi feita para ser reverenciada, porque é a única pessoa que eu tenho que subsiste a todas as coisas em que eu vou passar. Eu olho para uma criança como aquela ali, o Leonardo, e algumas coisas eu vejo que não fazem muito sentido, que aconteceram na minha vida, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que crê em Jesus Cristo. Quantos anos você tem, Leonardo? Quantos anos você tem? Vem aqui então. Sobe aí.
Estão vendo uma criança como essa? Amém. Fala bem alto. Quantos você tem? 12. Tem 12 anos. Com essa idade aqui, Jesus Cristo, um pouquinho mais, com 13, com a idade talvez do próprio Cauã, ele persuadia os doutores da lei. Com 12 anos, ele persuadia e mostrar a lei de Deus. Com esse tamanho, talvez, com essa estatura, com esse tamanho aqui, de 12 anos, eu saí do Rio, com autorização dos juizados menores, vim trabalhar em Campinas, fiquei o dia inteiro e voltei para o Rio. Eu tinha esse tamanho. Eu estou fazendo para você mensurar na sua mente, mas o quê? 12 anos. A idade que Jesus persuadiu os demais era essa idade. Vai lá, senta lá, em nome de Jesus, obrigado. Eu estou fazendo isso para enfatizar a você, porque às vezes pode passar de uma forma literal e você não percebeu que com essa idade Jesus fazia sinais entre todos. Mas por quê? Ele estava mostrando para eles: eu não sou uma pessoa comum, eu sou um Deus. E se você não entender isso, fica muito complicado. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que toda a obra da morte de Jesus ela é marcada pela intervenção sobrenatural de Deus. Então, quando você entender isso, por que eu devo me afastar do pecado? Porque se você não morrer aqui em vida, você vai morrer quando fizer a transição desse corpo para o outro. A vida não está pautada só naquilo que o Leandro vive aqui, naquilo que o Vitor vive aqui. Vitor e Leandro precisam viver. Se a transição desse espírito, dessa alma não for feita por permissão de Jesus, acabou. E o que isso me leva? Eu preciso ter uma vida que faça reverência a Deus. Eu preciso ter uma vida que traga a devida homenagem contínua a Deus. Por quê? Porque eu sei que sou persuadido para galopar no pecado. Eu sou persuadido, de manhã já acordei, já vou para o pecado. 10 horas da manhã já estou no pecado. 3 horas da tarde já estou no pecado. Chegou a noite, vou viver no pecado. Você entende que a vida no pecado você não tem controle. Você vê quantas vezes a irmã Eliette testemunhou que estava no pecado, queria parar de jogar e não conseguia. Mas não é que ela entenda que ela não tem força de vontade, que alguns dizem assim: você pode controlar, você não pode. Isso é mentira. Porque se você pudesse controlar todas as coisas, seria a maior idiotice do mundo Deus ter levado o filho dele para a cruz do Calvário. Por que você deve entender? Você não pode, eu não tenho força, você não tem. Ninguém tem força para ser dominado pelo pecado, para dominar o pecado. Ninguém tem. O que ele resolve aqui? Ele grita e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Nós devemos entender o seguinte, irmãos. Esse é o momento que Jesus está passando na cruz e Deus falou: eu tenho que sair de perto de você. Eu tenho que sair de perto de você. Por quê? Ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Então ele estava com uma pessoa em que ela não poderia de maneira alguma nem os olhos de Deus contemplarem. Porque quando Deus, na verdade, vira o rosto, ele diz: eu não posso olhar isso. Por quê? Isso é uma imensidão, isso é um oceano de coisas que não prestam. O que nós devemos entender é o seguinte, irmãos: quando você fala de Cristo, você está falando de alguém que vai botar um ponto final na tua vida de pecado. Há pessoas que dizem assim: eu vou parar. Você não consegue parar se ele não entrar. Você não consegue parar de mentir se ele entrar na sua vida. Porque muitas vezes você leva 10 anos na igreja e você está falando de Cristo, está glorificando aqui, mas você continua mentindo. Porque é preciso que você tenha um compromisso com Deus. Eu fiquei muitos anos dentro da igreja e eu lutava e eu não tinha compromisso com Deus. Mas onde você estava? Estava sentado igual a você. Enquanto eu não peguei o compromisso real, essa vida que está em Jesus, ela não entra em você. Ela passa do teu lado, ela permite que você passe algumas coisas. Por quê? Porque essa vida é comprada quando você acredita. Quando você sacrifica alguma coisa que nunca era verdade, você iria sacrificar se não fosse a intervenção dele através do Espírito Santo. Ele quer dizer assim: olha, para com o pecado. Por quê? Se você não parar, você não tem quem pare esse assunto, porque só um Deus pode parar.
Então o que eu vejo? Eu vejo em Cristo Jesus, só nele, a possibilidade de você parar com o teu pecado e dizer assim: não, eu sou estudioso, não, vou fazer a minha 4ª faculdade. Existiram homens que fizeram 4, 5 faculdades, falavam 10, 15 idiomas e morreram no pecado. Não existe controle humano para que você possa parar essa obra do mal. Então, quando você vê falar na nova aliança, Jesus está falando assim: vive o que eu vivo, pensa como eu penso, faz as coisas como eu determinei pelo Evangelho, subsiste em todo o tempo pelo Evangelho, e aí você vai dizer: eu venci o mundo, você também vai vencer. Você observa o seguinte: quando Jesus diz Deus meu, por que me desamparaste? Ele chegou num momento em que ele percebeu, ele não está aqui do lado, não. Ele não está aqui. Mas ele desistiu, não. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, você vê que até Jesus, quando está cheio de pecado, Deus desampara ele, ou seja, sai de perto dele. Quando você entender que você tem uma vida de pecado, você começa a entender que se Deus saiu de perto de Cristo, é claro, irmãos, se nós tivermos uma vida de pecado, não uma vida em Cristo, nós vamos ficar afastados de Deus, vamos ficar suscetíveis a isso. É como se você estivesse andando por uma floresta, dizendo assim: vou subsistir a todos os animais, e de repente um tigre ou um leão pula na tua frente e diz: vou almoçar você. Como você vai resistir? A Bíblia mostra que um homem resistiu a um leão e a um urso. O nome desse homem era Davi. Um homem sem Deus, ele vai ser morto, vai ser tragado, ele vai ser humilhado, ele vai ser, na verdade, levado a uma situação de vergonha, porque se não existisse essa pessoa chamada Jesus Cristo, em qual Deus olha e diz assim: foi derramado o meu sangue do meu filho. Ficou de 9 da manhã até 3 horas da tarde com os braços abertos. Quando lhe pediram água, lhe deram um vinagre e ainda colocaram uma coroa de espinhos que entrava na cabeça dele para poder jorrar o sangue. Pensa bem uma coisa: Deus nos ama e nos perdoa. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que pode ressuscitar todas as coisas, porque o que é marcante na vida de Jesus é a morte dele, e muito impactante também a sua ressurreição. Você observa que nunca houve ninguém que tivesse um relacional na sua vida dele, e aqui o próprio Mateus, escritor judeu, ele diz assim, ó, isso aqui é a redação de Mateus. Olha o que acontece na ressurreição dele. Mateus 28, verso 1 em diante. Mateus 28, verso 1 em diante. É só você olhar o capítulo seguinte, é o que eu estou pregando. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alta como a neve, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor dirige-se àquelas mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, vinde ver onde ele estava. Entenda bem uma coisa: a morte dele, ela é uma morte que é narrada através de tremor de terra, através de ressurreição de homens, através de terremotos, através da intervenção dos anjos. Ele não é um homem comum. Por isso que eu digo para você: quando você crê nele, está crendo em Deus. Quando você crê, a própria aspiração divina em que há na sua fé, você já compartilha do reino dele na sua vida. Por que muitas das vezes eu vejo os irmãos, nos mínimos detalhes, não conseguem demonstrar reverência? Mas são os mínimos detalhes que você deve mostrar a sua reverência a Deus, porque você vai compartilhar de um poder sobrenatural de Deus para anular o que você tem de problemas. Porque às vezes você quer anular o problema trabalhando com as suas próprias mãos.
Entenda bem, irmãos. Jesus Cristo, Ele está na nova aliança para nos ajudar a trabalhar, a desenrolar aquilo que nós nunca vamos desenrolar. Quando você pegar o arado faz a preparação da terra, o arado espiritual faz a preparação da vida. O que você deve entender? A vida está na mão de Deus. Cada segundo, cada tempo das coisas boas estão na mão dessa pessoa. Se José deseja felicidade, José nunca vai ser feliz se Jesus não abrir a porta da felicidade para ele. José nunca vai ter conquistas se Jesus não abrir a porta para José, porque não é o José que proporciona a felicidade, é a vida que ele tem em Cristo, que se Deus diz agora, nunca mais, José, a porta da felicidade vai ser fechada para você. Mas se você não entender isso, e quiser ser rebelde, irmãos, o rebelde apanha. E por que eu digo isso? Eu já apanhei muito. Em certas ocasiões eu pergunto ao irmão como ele está para eu sentir a temperatura. Houve um tempo que eu sentia o cheiro da rebeldia do Jonathan de longe. E quanto eu orei para o Jonathan, quanto eu orei, pedindo a Deus para atenuar. Deus, dá uma oportunidade para o Jonathan, dá uma oportunidade para o Jonathan. O que quer dizer? Ele mesmo ouviu da parte de Deus que se ele não se consertasse, Deus ia matar ele. Não fui eu que falei, ele no sonho contou em testemunho que ele ouviu tal coisa. É isso, tanto. Então eu orava, porque quando eu vejo uma pessoa mais rebelde, mais dura, eu falo assim, talvez não demore. Eu tive pessoas que ficaram comigo, glorificando a Deus, cantando, mas não queriam se converter. O Wagner foi um deles. Wagner se converte. Não, pastor, quinta-feira eu vou fazer isso e aquilo. A gente vem num culto do Marcos Feliciano, e eu falei, Wagner, se converte. Ainda não. Era acho que um domingo ou um sábado, não me lembro. Marcos Feliciano pregando, e havia a glória de Deus naquele lugar. Wagner vai embora na moto dele, e quando chega quinta-feira ele vê a notícia. A irmã dele era cristã, ligou para a gente e falou, Wagner morreu hoje. Como? Acidente de motocicleta. E ele tinha acho que uns 20 anos, né? 20 anos Wagner morreu. Mas eu falei para ele. Eu tive uma outra jovem que eu falei para ela, menina, se converte. Por quê? Porque você não vai entrar no reino de Deus desse jeito. E ela disse para mim, você tem raiva do mundo? Eu falei, não. Mas eu sei que o mundo é uma ilusão, uma mentira, já vai cair. E ela tinha 20 e poucos anos, teve um caso com um senhor lá na França, e vivia do sustento daquele homem da França. Prostituição. Aí ela veio para cá, acho que comprou uma casa, passaram alguns meses, o cabelo dela começou a cair, a família internou. Antes disso eu conversei com ela, falei para ela, se converte em Jesus. E ela de novo para mim, não, você tem raiva daquele som? Não tenho raiva, só que você vai ficar. Passado mais um tempo, os cabelos caíram, misteriosamente dentro do hospital, fui perdendo a força. De repente vem a notícia, qual o nome dela? Regiane faleceu no hospital. Eu tive do lado da Regiane, tive do lado do Wagner. O que eu quero dizer, irmãos? Quando eu prego essa palavra, eu não acho que Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer alguma coisa, então eu ando em temor, porque eu vi a vida do Wagner, eu vi a vida da Regiane, eu vi a vida de outras pessoas que cantaram nos hinos comigo, glorificaram a Deus. De repente, para onde foram? Foram para o mundo, abriu uma casa de pagode. Ficou pela casa de pagode. Deus quer falar com você que esse momento da Santa Ceia é um momento muito importante. A vida está nessa pessoa chamada Jesus. A solução dos teus problemas está nessa pessoa. Você não tem outro caminho que vai resolver. O diabo vem para matar, arrombar e destruir. Mas essa pessoa nos prova que ficar do lado de Deus é uma das piores, a ausência de Deus é a pior sensação que você pode ter. Por que você acha que uma pessoa chega num prédio? Eu vi isso numa filmagem. O homem senta no seu sofá e ali tem um parapeito.
E todos estavam conversando com aquele homem. De repente deu uma loucura nele. Ele vai até o parapeito e pula, se suicida. O que eu quero mostrar para você? Quando Jesus mostra a angústia dele, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus só de perto dele. Deus não estava nele. O próprio Filho de Deus se angustiou porque Deus não estava na vida dele. E quando você vem para uma reunião como essa, você tem que entender o seguinte: você pode estar reverenciando a Deus, mas eu tenho certeza que é pouco. Por que é pouco? Porque quando você reverencia mais e mais e mais a Deus, Deus aparece mais na sua vida. Você talvez diga assim: mas pastor, por que Deus te dá tantos sinais? Eu tenho sinais desde os 22 anos. Desde os 22. Mas com 15 anos eu já tinha sinais. Eu fui batizado dentro de casa, sem saber o que era o Espírito Santo. Eu tenho uma fome, uma sede de Deus, porque eu sei que a única coisa que vai ficar no meu histórico quando eu morrer é o que eu deixei estruturado no livro da vida, só. Eu posso ter carro, posso ter casa, posso ter mulher, filhos, posso ter bens, nada disso vai embarcar comigo. Fica tudo aí, eu nem sei quem usa. Mas quando eu chegar de frente para Deus, eu sei que existe o livro da vida. E quando Ele abrir, Ele vai falar assim: tu fez algumas coisas lá. Você curou os enfermos? Sim. Ontem mesmo todo mundo foi embora. Eu não estou falando para me engrandecer, para você entender. Uma irmã estava aqui, passando mal, uma dor nas costas tremendas. Aí eu falei assim: o que você tem, irmã? Você está cansada? Estou muito cansado e estou com uma dor tremenda aqui. Quando eu olho para Deus, irmãos, eu não faço uma oraçãozinha para desmontar pela minha força espiritual. Eu sei que Ele tem a maior, mais moderna medicina do mundo. Eu sei que Ele tem. Então quando eu fiz uma oração, era nas costas dela. Eu peguei a minha esposa para fazer um trabalho perfeito, sem qualquer que seja corrupção. Eu falei: Rosângela, bota a mão aqui nas costas dela. Eu vou orar. Nós começamos a orar. E eu falei: Senhor, segundo a tua vontade, eu sei que a tua medicina é de alto calibre, a mais moderna do mundo. Não existe nada mais moderno do que Deus. Não existe. E assim, quando nós acabamos de orar, o esposo dela mandou um áudio: pastor, eu quero ficar muito agradecido ao Senhor, porque a minha esposa não está sentindo mais nada. Não sou eu, é a consideração que você tem que ter com Deus. Se eu chego num lugar e eu vejo que tem uma moça ali com as pernas abertas, uma saia, e ela está ali, silenciosamente ela está ali. Deus me conhece, sabe como eu sou. Quando eu olhei aquilo, já veio para cá. Pastor, mas por que isso? Reverência a Deus. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Se eu vejo minha mãe quando estava em casa com as pernas assim, com uma saia mais para cá, eu falava para a Rosângela: coloca essa perna dela aí, joga uma toalha, faz alguma coisa. Ela não deixa assim. Entenda uma coisa: essa pessoa, ele entende quando você tem temor dele. Por isso que eu digo para você: eu acho que eu preciso me salvar, então eu preciso ter um somatório, preciso ter escolhe. Quando você faz um financiamento, você fica assim: tomara que passe, tomara que passe. Tem escolhe? Mais ou menos. Lá no céu, você tem que entender o seguinte: a minha oração não pode ser uma brincadeira. Vamos brincar de orar, vem aqui. A oração tem que ser uma realidade. Quando o Lucas era bem novo, tinha 6 anos, a avó dele pensava talvez que nós brincávamos de ser crentes. E ela chegou para o Lucas e falou assim: Lucas, meu netinho, faz uma oração para a vovó. A vovó ficou em pé e Lucas chegou. Lucas já havia andado muito tempo nos montes, na oração. Quando Lucas coloca as mãos sobre a vida da avó dele, ela já manifesta um demônio. Eu acho que ela nunca mais pediu oração para o netinho, porque não é de brincadeira. A coisa real é você sair daqui. Eu estou numa Santa Ceia, presbítero Douglas. Renova a tua força de crer em Deus. Renova, sabe, a sua reverência a Deus. Quando eu falo para você vir para Deus, eu não estou querendo dizer que você tem que ter um legalismo. Entenda bem. Quando Deus
quer usar uma mulher ou usar um homem, primeiro ele olha para essa pessoa. Ele não sai usando de qualquer jeito. Lá não é um reino que você pensa que tem um termo crivo aqui. Você deve entender que você tem que tirar todos os padrões do mundo para que essa pessoa que gritou, ela possa te trazer vida. Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, a pior coisa da vida é você não ter experiência com Deus. Não obstante, há um ano atrás, fui a São Paulo, não sei se vocês lembram, ao Rio. Eu falei, vou orar para uma única pessoa lá no Rio. Você lembra disso? Quando eu fui orar para aquela única pessoa, aquela pessoa estava querendo se matar na ponte Rio-Niterói. Então eu disse para a Rosângela, estou pensando em ir na ponte, me jogar do vão central, porque eu sei que lá é o lugar onde os suicidas no Rio se jogam. Então é o lugar mais alto da ponte Rio-Niterói. Ele falou para a gente, eu vou me jogar de lá. Por quê? Eu estou angustiado, não vejo sentido de viver, estou perturbado. E aí eu falei para ele, e a Rosângela falou, vamos lá. Aí fomos lá, discipulamos ele, ensinamos tudo de Cristo a Deus. Ontem ele me disse assim, estou vivendo uma vida que você me ensinou e nem sabia que existia. Eu falei, e agora? Para sua admiração e a graça de Deus, eu estou orando toda madrugada. Nunca mais parei de orar de madrugada. Então eu não consegui ver Deus. Sabe por que você não vê Deus às vezes, irmãos? É que você tem que pegar um compromisso com Ele. Ah, pastor, eu estou orando, irmãos. Vai na oração, mas vai no jejum, vai no monte, até você começar a chamar a atenção dele. São bilhões de pessoas, mas quando uma mulher ou um homem começa a chamar a atenção dele, na hora ele responde, na hora. Então hoje, diante dessa Santa Ceia, eu quero que você entenda por que ele diz, vindo das vezes que comeis desse pão, beber desse vinho, anunciar a minha morte até que eu venha. O que ele está querendo dizer? Se eles entrarem pela minha porta da morte, eles nunca mais serão, na verdade, vulneráveis. Porque, irmão, eu digo para você vai numa selva, está olhando, você não tem, irmão, poder nenhum, calibre nenhum, de nada, de você se defender de um animal maior. No mundo você está hoje bem, daqui a pouco você faz uma bobagem, e alguém diz para você, não vai dar nada não. Aí daqui a pouco você está recebendo uma notificação da Receita Federal, não vai dar nada não. Daqui a pouco chega uma cartinha da Secretaria de Polícia Civil, peço que você se apresente no período de 24 horas, a tantas horas, na sala tal. Mas e de repente vai ao médico, quando volta o médico, cadê os exames? Então, não tem uma boa notícia para te dar não. Por quê? Você está com câncer. E outra, está bem avançado. Então olha uma coisa, você não tem garantia de nada, nem no seu trabalho, nem na sua casa, nem no seu casamento, nem na sua vida. Você não tem garantia, porque alguém olha para você, aí endemoniado diz, é a marca que eu tenho que fazer hoje. Às vezes você tem tanta ilusão na vida. Eu tive pessoas que eu conheci que eram justiceiros. Eles falavam assim para mim, eu não mato, Sérgio, não fumo, não cheiro, mas eu tenho um vício que poucas pessoas têm. E eu conhecia ele, fazia luta com esse homem. Eu falava, mas qual é o vício que você tem? Sérgio, toda semana eu tenho que matar uma ou duas pessoas. Era a paixão dele. Eu não fumo, não cheiro, nem bebo. Mas quando eu olho para alguém, eu vejo que tem feito coisas erradas, é uma coisa endemoniada. A pessoa toma partido de que ele é justiça. Então ele vê um traficante, ele aí ele vai dizer, não serve para nada. Aí ele vê uma mulher prostituta, pá. Eu tirei aquilo que já nem estava mais ali. Ele não tem sentimento. Só que tem que você olhando ali, você está achando que todo mundo é bom, que você tem controle. Pensa bem uma coisa. Jesus quer dizer que esse mundo é tenebroso, esse mundo é maldito. Há pessoas que não querem brigar com você quando você discute, elas querem te matar. Ela não quer perder tempo com você. Ela faz o seguinte, nem briga, pá, acabou. Então você tem que ficar ligado que se essa pessoa Jesus não tiver, você não se livra de nada. Então pensa bem, por que esse homem foi levado aos céus? Ele tem a própria vida. Quando está refugiado
diabo olha, ops, não pode tocar aí não, por quê? Eles só não servem a Deus, essa mulher serve a Deus. Eles chegam no lugar, ele vai matar, roubar, destruir. Então ele chega ali, o homem chega naquele lugar deles, vai ser lá batizado. O cara chega falando roubo, chega falando igual um homem. Quando sai dali com aquelas roupas todas, essa é uma moça, essa é uma mulher. Por que fez isso, Satanás? Não era homem, né? Mas agora transformou esse homem em mulher. Essa mulher era uma mulher linda, feminina, bonita. E aquela mulher já sai dali desejosa assim um homem. Pô, mas não era mulher? Era. E o que vai fazer com que ela deixe de ser mulher? Nada. Porque tudo que ela colocar, ela nunca vai poder vir a ser aquilo que ela deseja. Não tem como o homem achar que ele é mulher. Você não é mulher, é tudo mentira. Pô. Você tem um peito de plástico, você tem nada de plástico. Você tem o quê? Você tem nada de mulher. Mas o diabo diz assim, não, você é mulher. Aí o cara diz, agora eu estou me sentindo melhor. Eu era homem, virei mulher. Essa pessoa aqui, chamada Jesus, quando ele grita Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo para todos nós, olha, eu levei o pecado de vocês, experimentei a dor. É uma aflição, mas uma aflição que eu não tenho palavras para dizer. Por que você não se sente bem quando você está longe de Deus? Está começando o processo da depreciação da tua vida. Quando você vem para a igreja, são renovados votos através do concerto, através do temor e do tremor. Então o que você entende? Vou começar a obra em Deus hoje. Por quê? Estou me sentindo fraquinho. Mas não é você que está fraco, é que Deus está distante. Deus está distante. Imagina se eu tenho uma história de vida, está escrito que tem que jejuar, está escrito que tem que subir os montes, no sentido indireto ou direto de Deus. Mas eu digo, Deus, só quero fazer o que eu quero fazer mesmo. Aí Deus vai falar para mim assim, eu sinto muito, mas você não serve. Por quê? Meu filho era rico, senhor de tudo e de todos, e sempre andou a fazer aquilo que está escriturado na minha palavra. Pensa o seguinte, irmãos, um peso é uma vida distante de Deus. Quanto mais você desejar ficar por essa terra, Deus está dizendo assim, está longe, por quê? Ainda não abriu os olhos que a vida está em Cristo. Quando eu falo vida, eu olho para o Vitor. Ele tem 70 anos de vida, a Bíblia diz que vai alcançar os 80. O Vitor deve ter uns 10, 12 anos. É muito tempo de vida. Ele precisa viver em Deus. Isso me causa preocupação? Claro que causa. Porque Deus tem todo amor por ele, mas eu preciso ajudar. Às vezes eu não posso dar atenção à irmã Kelly, nem ao Osmar, nem ao Vitor. Agora tem alguém que eu possa dar atenção aqui. Então eu vou tirar a atenção daqui, do Vitor, da Kelly, do Osmar. Eu vou entender, eu preciso dar atenção a outros que não conhecem a Deus, como os irmãos conhecem. Então entenda bem, o que eu faço aqui é pregar com a consciência que se eu não fiquei para trás, não foi por causa das minhas mãos humanas. Eu disse para vocês que eu era bem sagaz na vida. Com 12 anos eu já viajava, com 15 anos eu já andava na Dutra, indo até Minas dirigindo, com 15 anos. Isso não foi nada de bonito. Eu fazia uma vida que eu pensava, talvez, que eu tinha algum controle na vida. Quero que você saia desta manhã, dessa Santa Ceia, entendendo por que eu tenho que servir a Deus. Não é que você tem que servir, não, irmãos. É que se você escolher uma outra vida, se vira com o teu Deus. Se vira com aquilo que Ele vai te dar lá. Não fica pedindo Jesus, não. Aqui é para quem quer entrar por Ele. Deus ama todos nós, mas alguém vai dizer assim, eu não quero não, quero mais ou menos, então fica só com mais ou menos. Mas quando procurar, na aflição, na angústia, procure o teu Deus, porque essa porta se abre, mas há um momento, irmãos, e coisas que Deus faz inexplicáveis. A pessoa ia dizer assim, mas ele é filho de Deus e ele deu as costas? Sim, ele deu as costas. Era filho de Deus, mas ele não, nem ouviu, irmão, falando. Deus meu, por que me desamparaste? Não posso falar com você. Você está carregado de pecados, carregou o pecado de toda a humanidade. Então o preço caro que se paga é quando nós não entendemos a Cristo. Sai daqui hoje entendendo por que há milênios essa obra da Santa Ceia que se levaram. Eu peço nesse momento que você entenda
que Deus ama todos nós. Mas se você se apresentar como fraco, fica difícil. Deus tem confiança em poucas pessoas. Em todo o tempo da existência de Deus, ele fala no arcanjo Miguel, fala no anjo Gabriel e no anjo que nos acompanha. Ele não tem confiança em muita gente. Sem provar. Se você quer ser de Deus mesmo, irmão, coloque a tua vida no altar e viva para Cristo. Deus palmas de novo e engrandece o nome de Deus.